Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando início a mais um estudo de escola dominical pela Igreja Metodista Canaã, no bairro União, aqui em Belo Horizonte. Que vocês tenham tido uma semana de muitas vitórias. As lutas com certeza vieram para cada um de nós, mas eu tenho fé em Deus que nós tivemos também muitas vitórias e ainda teremos. Mas nesse mês de março, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E é um dia que nos leva e leva o mundo todo a inúmeras reflexões sobre a situação atual, da mulher, as necessidades, a violência que tem sido submetida. Mas hoje no nosso estudo nós vamos contemplar, através do livro de Juízes, no capítulo 19, uma história muito antiga de uma mulher que passou por situações bem semelhantes às que nós vivemos nos dias atuais. Eu acho que nós teremos muita oportunidade de reflexão, muita oportunidade de Deus agir em nós, nos nossos corações, nossos sentimentos, no nosso jeito de pensar, através desse estudo de hoje, superar a violência. Então eu te convido a estar com a gente nesta manhã, deixar de lado tudo aquilo que te distrai, para que Deus possa falar ao seu coração de uma maneira muito especial e muito pessoal. Nós vamos orar nesse momento, clamando a bênção de Deus para as nossas vidas, a vida de todos aqueles e aquelas que pararam por um momento nesse domingo para refletir no estudo da escola dominical. E também por aqueles e aquelas que ainda virão em outros momentos, já que o nosso vídeo fica aqui gravado para ser visto, revisto, degustado na hora que for mais conveniente para você. Bem? Então vamos orar, pedir a bênção de Deus para nós. Deus, este é um momento muito especial. Este é um momento em que pode ser apenas mais um estudo, mas pode ser também um momento de fala ao coração de alguém, de fala diretamente do Senhor para as necessidades de alguém nesta manhã. Por isso, ó Deus, contempla cada um de nós que estamos aqui ansiosos para ouvir Tua voz, ansiosos para refletirmos sobre as necessidades da nossa vida, refletirmos especialmente sobre a situação da violência em nosso país, em nosso planeta. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Tua direção. Sem Ti, sem a Tua direção, sem a Tua unção, nós não somos nada. Mas contigo nós teremos um momento muito proveitoso, um momento edificante, um momento que o Senhor vai falar conosco e nós cremos nisso. Por isso nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso texto, então, está baseado no livro de Juízes, no capítulo 19. O livro dos Juízes conta a história dos filhos de Israel, da época em que se estabeleceram na terra de Canaã após a morte de Josué, até o nascimento de Samuel. A história de um período de mais de 3 séculos. Aproximadamente, essas histórias aconteceram de 1400 a 1000 anos antes de Cristo. Além da curta narrativa do livro de Ruth, Juízes fornece o único relato bíblico desse período. A história da humanidade, ela está repleta de violência. Muitas pessoas, incluindo algumas que são religiosas, acham que a violência é uma reação justificada à provocação. E milhões consideram a violência na mídia uma forma aceitável de entretenimento. No entanto, a Bíblia vai nos relatar várias histórias de violência. E nós vamos ficar assim perplexos de ver essas histórias acontecidas desde a criação da humanidade lá no Éden. Histórias terríveis, histórias inadmissíveis, mas a Bíblia conta essas histórias. Será que se nós fôssemos formar o cânone bíblico, o conjunto de livros que compõem a Bíblia, nós incluiríamos essas histórias neste livro? 2 advogados da Bavária, na Alemanha, pediram algum tempo atrás a um ministro do governo alemão para classificar a Bíblia como um livro perigoso para crianças, por causa do seu conteúdo violento. Ela prega o genocídio, o racismo, inimizade para com os judeus, execuções terríveis de adúlteros e homossexuais, o assassinato de seus próprios filhos e muitas outras coisas perversas, escreveram Christian Siller e Joachim Hetzel. Mais tarde, ambos também disseram que a palavra de Deus contém passagens sangrentas e que violam os direitos humanos.
Eles queriam que a Bíblia fosse colocada na lista de livros impróprios para crianças, até que essas passagens ofensivas fossem removidas. Segundo Thomas Aise, uma coisa está clara sobre esses advogados alemães. Eles não entendem nada da interpretação das ideias e dos ensinamentos da Bíblia. Se formos nos basear no seu modo de pensar, todos os livros de história e a maioria dos artigos de jornal também teriam de entrar nessa lista caso fossem aplicados os mesmos padrões. O que vai entrar em jogo aqui é a maneira como nós lemos e interpretamos as Sagradas Escrituras. A leitura fundamentalista, quer dizer, aquela ao pé da letra, não é adequada porque parte do princípio de que a Bíblia, sendo palavra de Deus, ela deve ser lida ao pé da letra em todos os seus detalhes, como se esse fosse o único jeito de considerar verdadeira a sua mensagem. Mas a Bíblia não é um livro escrito para ensinar ciências exatas, nem história do jeito que a gente aprende na escola. Ela tem estilos literários diversos, vários autores, né? E a sua mensagem teve que ir sendo comunicada a partir do que as pessoas estavam vivendo e conseguindo entender em cada fase do desenvolvimento da sua cultura. Portanto, ao ler um texto bíblico, a melhor pergunta não é: isso aconteceu mesmo? Não, não é essa a melhor pergunta. A pergunta mais importante é: o que isso quer comunicar sobre a minha vida, minhas decisões, minha fidelidade a Deus? O que isso pode me ensinar a respeito deste assunto? Como eu posso ter este link, né, de uma história passada tanto tempos atrás e hoje com o meu cotidiano? O que eu preciso aprender com esse personagem? Né? Então, a nossa interpretação para extrairmos ali a essência do que Deus quer nos falar é que fará toda a diferença em como vamos ver este livro tão precioso, tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Nesse estudo de hoje, nós veremos na Bíblia o caso de uma mulher que foi violentada e morta milhares de anos antes de Cristo. Mas a coisa nunca parou aí. Infelizmente, as mulheres em todo o mundo enfrentam nesses tempos um dado assustador: o aumento da violência contra elas, e em especial a violência doméstica, aquela que se dá dentro da nossa casa. O Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, o que faz desse tipo de violência um grave problema social e de saúde pública que os profissionais da atenção primária enfrentam todos os dias. Com o isolamento social, por ocasião, né, da pandemia, houve um aumento considerável de relato desse tipo de violência. Irmãos, na nossa pesquisa, a gente fica estarrecida de ver, né, o que tem acontecido. E eu tenho certeza que cada um de nós poderia citar de pessoas próximas ou até mesmo da própria família que vem enfrentando situações tão terríveis como essas que a pesquisa aponta. As pesquisas apontam. 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil, aponta uma pesquisa de 2020. Na comparação com os dados da última pesquisa de 2019, há aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8%. Além disso, diminuíram as agressões na rua, que passaram de 29% para 19%. Claro, as pessoas estavam confinadas, as agressões aconteceriam mais em casa, né? E cresceu a participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões. A gente tem visto isso diariamente nos jornais. No entanto, quando se analisa a violência contra mulheres acima de 50 anos, por exemplo, olha que interessante, cresce a participação de filhos e enteados nas agressões. Então a gente está falando de pessoas da família que caracterizam esse fenômeno que não é uma violência doméstica, como a gente tende a pensar no sentido de ser uma violência só do companheiro. Mas é uma violência intrafamiliar, que está acontecendo ali no seio da família, segundo disse Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro
de segurança pública. E entre essas mulheres, né, agredidas, as jovens, negras e separadas, são a maior parte das vítimas. 50 mil mulheres pediram medida protetiva só em São Paulo contra a violência doméstica em 2020. A pesquisa mostra ainda que as vítimas da violência doméstica estão entre as que mais perderam renda e emprego na pandemia. Nos 2 primeiros meses da pandemia, dados do Fórum Brasileiro de Segurança mostraram um aumento do feminicídio no Brasil. Irmãos, nós ficamos pensando, né? Graças a Deus que somos cristãos e no meio evangélico, isso não acontece. Não é isso que dizem as pesquisas. Para começarmos a falar de violência contra a mulher no meio cristão, nós partimos da informação que preste atenção, de 40% das denúncias feitas nos órgãos especializados é realizada por mulheres que se denominam evangélicas. 40%, irmãos. O que está acontecendo dentro dos nossos lares? Acreditamos que esse número deve ser muito maior, pois muitas se omitem por medo e por vergonha da comunidade religiosa em que vivem. E quando buscam a ajuda de seus líderes, muitas vezes elas escutam que elas devem orar mais e que a mulher deve ser submissa ao seu marido, seja o que for que ele está fazendo. Submissão é uma palavra que, se não analisada de maneira correta, coerente, dentro do contexto bíblico, pode muitas vezes causar estragos irreversíveis na vida de muitas mulheres, como traumas psicológicos. Devemos entender que essa palavra na Bíblia, ela não cabe somente à mulher, mas para todos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Está escrito em Efésios 5, 21. Observamos que há recomendações para ambas as partes, para o homem e para a mulher. E concluímos que, devido à má interpretação ou uso de pequenos trechos das Escrituras em benefício próprio, muitas mulheres em seus lares cristãos têm sofrido com relacionamentos abrutalhados, autoritários, ditatoriais e abusivos. E com muita frequência, vemos esses casos culminarem em feminicídios que deixam toda a sociedade estarrecida. A violência intrafamiliar, quer dizer, aquela que acontece dentro dos nossos lares, né, com familiares, é um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo de forma continuada, especialmente mulheres, crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência. Como dissemos, muitas dessas mulheres agredidas, abusadas, elas se calam por medo, se calam por medo também de contribuir para que haja uma difamação, né, uma fala exacerbada a respeito da pessoa, do seu companheiro, do seu marido, que muitas vezes ocupa um posto muito alto dentro da sua denominação, ou ele é tido como respeitável por muitas pessoas, e ela é coagida, então, a manter segredo dessa situação de violência dentro da sua própria casa. Mas a Bíblia tem um versículo em Provérbios 31, de 8 a 9. Ela diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Irmãos, é necessário, né, que nós tomemos partido, nós sejamos vozes daqueles que não têm voz. Nós já nem estamos entrando na questão da violência contra crianças e adolescentes. Estamos visando especificamente hoje as mulheres, mas é necessário erguermos a nossa voz em favor de um problema tão grave como este que nós estamos refletindo. E existem formas de denunciar. Hoje em dia,
né? Nós temos canais de denúncia que você fica anônimo. Muita gente quer enfiar a colher na briga de marido e mulher e às vezes ele usa o meio menos eficaz ou mais arriscado, que é se intrometendo fisicamente ou literalmente no meio da confusão que pode estar formada dentro de uma casa. Mas nós temos meios seguros que nós podemos denunciar o que está acontecendo conosco ou na nossa vizinhança ou na nossa família ou com alguém que nós conhecemos. O governo federal oferece os seguintes canais de denúncia: Disque 100, ligue 180-180, pelo WhatsApp, aqui nós temos um código regional, né, 61 99656 5008. Temos também o Telegram, que é no canal dos Direitos Humanos Brasil Bot. Tem o site da Ouvidoria do Ministério. Tem o aplicativo Direitos Humanos Brasil para iOS e Android. Bom, nós temos como denunciar. Se você não sabe como denunciar, você pode também pesquisar na internet. Tem demais os esclarecimentos e direções que se devem tomar. Mas, na verdade, denunciar não é tão simples. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, finalmente, nós vamos ler o texto que nós separamos para hoje. Nós pensamos alguns versículos, porque o texto é um pouco longo, então nós vamos começar a ler Juízes 19, de 1 a 3. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai e quando seu pai o viu, alegrou-se. Daí pulamos lá para o versículo 14. Ele ficou ali um tempo, né, na casa da concubina com seu pai, e o pai, ansioso de segurar este homem lá, conseguiu segurá-lo. Claro, segurando ele, seguraria a própria filha por alguns dias, eu acredito que 4, mas não teve mais como segurar. Então, o casal e o servo, né, prosseguiram. E o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. Mas a Bíblia conta que depois de passar muito tempo na praça, sozinhos, né, não conheciam ninguém ali, um velho, voltando do trabalho, um senhor idoso, perguntou para eles quem eles eram, de onde que eles eram conterrâneos, né, e os levou para a sua casa, diz o versículo 21, e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comerem e beberem alguma coisa, quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Aí o versículo 24, ele faz uma proposta. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Irmãos, eu não sei quantos de vocês estão ouvindo essa história pela primeira vez. É uma história, assim, estarrecedora. Mas vocês ainda não viram ainda outros detalhes que virão
e que provavelmente vão nos chocar. O que seria uma concubina? A concubina é aquela que vive com alguém, mas não está legalmente casada com essa pessoa. Até hoje existem concubinas, né? Aquela que em algumas sociedades vive em um harém com uma condição diferente da esposa. Seria a favorita, a amásia. Naquele tempo, a mulher concubina, ela era normalmente trazida das guerras como escrava, era tomada dos inimigos, né? E ia servir a seus senhores na condição de todo o papel que a esposa fazia, mas não tinha o status social de esposa. Assim é essa mulher que aparece em Juízes 19. Ela é anônima, não se sabe o nome dela. Ela já foi, de certa forma, violentada quando ela é tirada da casa de seu pai para morar com esse homem sem ser esposa dele. Ele é um levita, vamos lembrar que a tribo de Levi foi a tribo escolhida para servir no templo, né, para cuidar da adoração ao Senhor, dos serviços do templo. Ele é um levita, ele está fora da sua região e ele leva essa concubina para casa. Só que passado 4 meses, essa mulher foge de lá e volta para a casa de seu pai. Algumas traduções dizem que ela foi infiel, outras traduções dizem que ela simplesmente estava fugindo deste levita. Então, a Bíblia não entra em detalhes sobre o que se passava lá dentro da casa deles. E ela voltou. Quando já tinha 4 meses que ela está na casa do seu pai, esse homem vai buscá-la. E o sogro recebe muito bem, né? O recebe até com simpatia, e tenta convencê-lo a ir ficando por ali. E todas as vezes que ele fala em ir embora, o sogro oferece mais uma alimentação, o convence de alguma forma, e ele passa então mais uns dias na casa do sogro para a alegria desta mulher. Mas, num determinado momento, ele já não cede mais, e eles começam a fazer o caminho de volta. Como eles saem já com o dia adiantado, eles chegam nessa cidade de Gibeá, num horário já bem alto, né, que o sol já se escondeu, e eles vão então para uma praça passar a noite, porque eles não conhecem ninguém ali, não há hospedagem, né, e era costume disso, né, que o estrangeiro, o que estava de passagem, ficasse numa praça, num local público, até que alguém oferecesse hospedagem, né, para a pessoa. E assim acontece. Um senhor, voltando do trabalho, puxa assunto, quem são vocês, de onde vocês estão vindo, para onde vocês estão indo. E quando sabe que ele é de Efraim, né, ele então convida essas pessoas para estar na casa deles, né? Então hospeda não só o levita, como a concubina, o seu empregado, dá alimento aos seus animais, e eles passam a noite ali. Só que quando eles estão no melhor da conversa, alguém da cidade, um grupo da cidade, fica sabendo que ele está hospedando um estrangeiro e começam então a bater na porta e pedir que ele jogue esse homem para fora para que eles abusem dele. Uma situação tão atípica para nós, né, como aquela que a gente lê lá em Sodoma e Gomorra, que acontece da mesma forma lá com a casa de Jó, né, que eles pedem para que se jogue na rua o hóspede. Ora, o israelita, ele tinha um grande apreço e uma sensação de proteção para com os seus hóspedes, especialmente, claro, os homens, né? Tanto é que quando ele se vê apertado, ele sai na porta, conversa com as pessoas, diz: gente, por favor, não faça essa loucura. Eu tenho aqui uma filha virgem e ele está com a concubina dele. Nós podemos dar essas 2 mulheres para vocês. Aqui é tão longe, né, daquilo que hoje em dia nós podemos pensar. É inadmissível, inaceitável. Mas essas 2 moças são julgadas aos leões pelo próprio pai e pelo hóspede. Porque a mulher era considerada um mero objeto. A mulher era considerada propriedade do homem. Ele podia fazer com ela o que bem entendesse. E entre atingir um homem e atingir mulher, eles jogam as mulheres para fora. Eles oferecem as mulheres, né? Então ele fala isso, mas os homens não quiseram ouvir e continuaram gritando, né, para que esse hóspede saísse. Então o levita mandou a sua concubina para fora. Muito provavelmente obrigou-a a sair, né? E essa mulher que não tinha voz, que não tinha escolha, foi jogada para fora da casa.
E ali esses homens, numa forma talvez de atingir bastante esse levita, eles a violentaram a noite toda, né? Muitos. É um caso que a gente vê aí na mídia, né, como estupro coletivo. Quando a gente ouve falar dos estupros coletivos, que têm sido até comuns nos dias de hoje, né, nós pensamos que é uma coisa da atualidade, que os homens estão bestiais nos dias de hoje. Isso já acontecia muito tempo atrás. E aqui é um caso. Então, quando o senhor daquela concubina, ele se levanta para continuar a viagem, ele encontra ela caída na soleira da porta, à entrada da sua casa. E ele coloca ela no jumento e faz a viagem, completa a sua viagem. Nós não sabemos se ela morreu ali, se ela morreu no caminho, se ela morreu na casa dela, né? Eu sei que ele foi levando ela para casa. Nós vamos parar um pouquinho para meditar nisso. Se nós continuarmos a ler os capítulos 20 e 21 do livro de Juízes, nós vamos ver que esse crime tomou uma proporção tão grande que milhares de vidas foram mortas por causa desse crime. Porque este homem, ao levar a sua concubina para casa, e ali ela morta, ele se revolta, né, com tudo que aconteceu, e divide o corpo desta mulher em 12 partes, correspondente às 12 tribos de Israel, e envia um pedaço para cada um, como prova da sua revolta, porque ele foi agredido em seus direitos. E ali então há uma convocação em Mispa para que todos os israelitas se reúnam para saber desse crime horrendo que aconteceu lá em Gibeá. E ali, se você for lendo, você vai tomando conhecimento dos detalhes. Muito interessante. Eu li, depois eu fiquei ouvindo a narração pelo YouTube. É muito, muito interessante, mas chocante o que acontece dali para frente, né? As tribos se revoltam, né, contra a tribo de Benjamim, e onde aconteceu, né, essas coisas, e há um massacre, mas de muitas, muitas, muitas vidas. E dos homens de Gibeá, que se salvam desse massacre, lá no finalzinho da história, tem 400 que se refugiam numa rocha e passam lá 4 meses. Mas como eles fizeram um massacre tão grande na tribo de Benjamim, eles concluíram que a tribo de Benjamim acabaria, eles ficariam apenas com 11 tribos, sendo que, quando eles sabem dos 400 que estão escondidos lá na rocha, eles já tinham jurado entre si que não deixariam que eles casassem com suas filhas, porque as tribos faziam os casamentos entre si, né? Meio que primo com prima, prima com primo. E devido a esse crime, eles juraram que não dariam suas filhas aos benjamitas, né? Então, como faria para que essa tribo não acabasse de vez diante do massacre que foi executado ali em Gibeá e outras cidades próximas? Eles armaram uma estratégia, né, para que esses homens não ficassem sem esposas e dessem continuidade à tribo. E vocês vão ver que esse crime da concubina vai ficar pequeno perto do que vem agora. Eles fazem uma chamada das cidades que não compareceram àquela convocação que eles estavam ali reunidos para decidir. E ficam sabendo de 2 cidades, né, que não compareceram a essa reunião. Não se sabe se não ficaram sabendo, se não quiseram. E ali eles invadem, então, muito fortemente armados, essas 2 cidades e matam todas as pessoas dessa cidade, com exceção das virgens, das meninas, das jovens, que nunca tinham se casado, e essas meninas são oferecidas, então, aos benjamitas que estão escondidos na rocha. Olha como que vai tomando uma proporção muito maior o crime, né? Os crimes acontecidos nessas narrativas. Só que o número dessas moças não são suficiente para os homens que estavam escondidos ali. Ainda faltavam algumas. Eles então armam uma outra estratégia. O que eles fazem? Vai haver uma festa em Siló, e algumas moças daquela região vão dançar ali.
Então eles propõem a esses homens, né, esses sobreviventes do massacre de Gibeá, que fossem naquela festa, ficassem escondidos ali nas parreiras de uva, e quando aquelas moças estivessem dançando, cada um pegava uma moça para si, com certeza aqueles que não tiveram as esposas da primeira estratégia. E aí, quando os pais, os irmãos viessem reclamar, eles dissessem: não, vocês não pecaram contra o Senhor, vocês prometeram que não dariam suas filhas para nós, mas nesse caso não foram vocês que deram, nós que roubamos. E ficou tudo certo, assim aconteceu, cada um foi para sua casa. Então essas 400 e tantas moças passaram também pelo crime da violência, do estupro, da maldade, né, da força física para subjugá-las, e deram continuação à história. Mas tem um versículo no final do livro de Juízes que diz assim: naquela época não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que bem entendesse. Ah, irmãos, aqui está a chave do entendimento de todas essas tragédias. Quando as pessoas fazem o que bem entendem e não querem saber da vontade do Senhor para suas vidas. Que tristeza. Milhares morreram. Milhares, homens, mulheres, crianças, velhos, milhares morreram. As que sobreviveram foram submetidas a essa violação da sua dignidade, da sua liberdade, de tudo, enfim, que elas pudessem ter. Então, que triste história está no livro de Juízes. O que será que essa história tem para nos ensinar nos dias de hoje? Então, na revista Voz Missionária, que é uma revista maravilhosa, que eu recomendo não só para mulheres, para vocês também, homens, se edificarem, nessa revista de 2021, o número de março e abril, trouxe uma carta, como se fosse esta concubina escrevendo às mulheres dos dias de hoje. Será que essa carta pode nos ensinar alguma coisa a respeito da superação da violência? É muito interessante. Vou ler para vocês. O título da coluna é Ah, se eu pudesse falar. A narrativa da concubina pela própria concubina, segundo Juízes 19, e foi idealizada por Sandra Duarte de Souza. Parabéns, Sandra, seu texto é muito lindo. E diz assim: uma carta para as mulheres que virão depois de mim. Aqui nós vamos imaginar então a concubina falando para nós hoje. Queridas mulheres, vocês não me conhecem, mas as chamo de queridas porque realmente as quero bem. Talvez vocês conheçam alguma menina, mulher, que esteja vivendo abusos e que precise de ajuda. É por isso que eu não posso guardar o que sofri somente para mim. Quem sabe meu relato as ajude a entender que não podemos soltar as mãos umas das outras, que devemos denunciar e combater a violência contra as mulheres e que precisamos que mais meninos, homens, reconheçam em nós a imagem de Deus. Minha existência foi marcada por muita violência desde muito cedo. Fui tomada como concubina por um homem, um levita. Eu era tão jovem, eu tinha tantos sonhos. Queria aprender a ler, escrever, queria decidir o que fazer da minha vida, mas não me foi me dada qualquer escolha. Fui retirada ainda novinha da casa da minha família. Essa foi uma das minhas primeiras experiências de violência. Na casa do levita, fui violentada sistematicamente. Eu era considerada apenas um objeto. Não aguentei e fugi, retornando para a casa da minha família. Alguns me acusaram de adultério e na sociedade em que eu vivia, a mulher acusada de adultério era apedrejada, sem direito à defesa, especialmente porque a palavra de uma mulher nada valia. Tive tanto medo, ainda bem que a minha família me acolheu. Mesmo assim, o medo me acompanhava todos os dias. Não demorou muito e aquele homem do qual fugi me encontrou. Meu pai até que tentou mantê-lo ali. Ele até que conseguiu por uns dias. Acho que ele queria mantê-lo sob sua vigilância, para que os abusos não voltassem a ocorrer e para que eu não fosse punida. Mas não adiantou. Depois de um tempo, ele me levou. Eu não queria ir, mas não tive escolha. Pela segunda vez eu fui sequestrada por ele. Chorei tanto. No caminho, como já era tarde, ele estava cansado, paramos em Gibeá para passar a noite. Uma efraimita
o acolheu na sua casa. Eu entrei porque pertencia a ele. Não consegui comer direito porque eu não parava de pensar no que aconteceria comigo quando chegássemos à sua casa. Mal sabia eu que aquela noite me reservava dores inexprimíveis. Alguns homens de Gibeá, contrários à hospedagem do levita, quiseram que o efraimita o entregasse para que assim ele fosse estuprado e humilhado por eles. Os 2 homens da casa tremeram de medo, tanto medo que o anfitrião ofereceu a mim e a sua jovem filha para os estupradores para fazerem de nós o que quisessem. Nós estávamos apavoradas. Como poderiam fazer isso conosco? Por que não nos enxergavam como iguais? Por que não nos amavam? Só porque somos mulheres? Tive vontade de abraçar a filha do efraimita e protegê-la daqueles homens, os da casa e os de fora dela. Vontade de dizer a ela que precisávamos nos unir contra o patriarcado mortal que nos vitima todos. Não deu tempo. O levita e o efraimita não hesitaram em escolher a presa para oferecer aos abutres. Eu, que reúno todas as desqualidades que a minha sociedade abomina. Eu sou mulher, concubina e serva. Fui lançada a eles e estuprada durante a noite toda. Lançada a eles como um pedaço de carne é lançado a lobos famintos. Tantos homens, tanta violência, meu frágil corpo sendo estuprado, espancado e ninguém saiu em meu socorro. Talvez algumas mulheres tenham tentado me ajudar, mas foram impedidas, não sei. Gritei tanto pedindo ajuda. Nenhuma porta ou janela de Gibeá se abriu para mim. Depois de algumas horas, já sem força para gritar, desfaleci, mas eles continuaram a me violentar até o raiar do dia. Já no alpendre da casa do efraimita, com o corpo e a alma destroçados, ouvi dos homens que me tirou da casa da minha família e que me entregou para os lobos devoradores: levanta-te, vamos! Eu não conseguia nem ao menos respirar. Estava cheia de hematomas, coberta de sangue e sêmen, e me restava pouca vida. O efraimita não saiu da casa para me oferecer nem ao menos um pouco de água. Sua filha tampouco saiu, mas imagino que ela tenha tentado e o pai a tenha proibido de ajudar. E assim desfalecida, fui colocada sobre um jumento e levada pelo levita até sua casa. Alguém poderia imaginar que finalmente ele cuidaria de mim, mas não foi isso que aconteceu. Ao chegar na casa, ele pegou uma faca e me esquartejou em 12 partes. Eu já não existo mais, e aquilo que aconteceu comigo está esquecido para muitas pessoas, mas ainda hoje muitas mulheres têm suas vidas sequestradas por homens violentos. É por isso que a minha história e de tantas outras mulheres precisa ser contada, para que os violentadores sejam expostos, para que não continuem impunes, para que percebamos que não estamos sós. A afirmação insistente do segredo sobre a violência experimentada faz parecer que essa é uma experiência solitária, gerando o sentimento de impotência, de culpa e de consequente aceitação dessa situação pelas mulheres. Precisamos nos empoderar pelo contar. É preciso publicizar essas experiências. Dizê-las é encontrar uma comunidade de iguais e assim nos fortalecer. Esse empoderamento pelo contar também pode ocorrer no ambiente religioso. Por exemplo, as rodas de conversa sobre enfrentamento à violência contra mulheres, ocorridas em algumas igrejas, têm sido lugares restauradores. É ali que a solidão se desfaz. Ali as mulheres se contam e se encontram nesse contar. Percebem que não apenas outras já passaram pelo que elas passaram, mas principalmente que elas se indignam juntas e reagem juntas ao sofrimento que já não é mais individual, já não é mais escravo do silêncio. Publicizar o sofrimento, mesmo que de forma restrita, tem ação sanadora para todas nós. Isso é o que realmente poderíamos chamar de encontros de cura e libertação. O sem sentido do sofrimento dá lugar ao sentido de uma nova vida. O rompimento do pacto de silêncio publiciza o sofrimento que perdurou por anos em nossas vidas, e é aí que a morte se faz vida. Contar a violência sofrida implica romper o silêncio que envolve essa experiência e, portanto, a solidão que amedronta
e imobiliza. É por isso que podemos tomar a orientação bíblica e empregá-la em nossas vidas. Ponderai isto, considerai e falai. Juízes 19:30. Em amor sororal, concubina. Aqui termina a carta, a carta imaginária, né, desta concubina para nós mulheres de hoje. Quantas de vocês estão passando por isso? Quantas de nós já passamos por isso? Quantas morreram sem poder contar a sua experiência? Eu fui casada há 15 anos, sou vítima da violência doméstica. Me separei a tempo de salvar minha própria vida e a vida de meus 3 filhos. Fiquei casada há 15 anos em silêncio, com medo de contar o que se passava dentro da minha casa. Até que as ameaças de morte foram tão intensas e tão prováveis, porque meu ex-marido tinha uma arma, que eu saí de casa em companhia do meu pai, contei para minha família, e minha família veio me buscar e me levar para o interior, e ali ela me deu proteção, me deu guarida, me deu acolhida, e juntamente com a igreja, os irmãos, a igreja toda, os pastores, eu pude reerguer e continuar a minha vida em liberdade, com dignidade, e criar os meus filhos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, isso só foi possível porque um dia eu tive coragem de me abrir com um tio que me estimulou a contar para a minha família a violência que se passava dentro da minha casa. E a minha família agiu a meu favor. Nessa época, era uma época que a denúncia dificilmente era feita. Era o começo das instalações das delegacias de mulheres aqui em Belo Horizonte. Mas graças a Deus, Deus me deu o livramento desta situação. E eu quero orar mais uma vez por aquelas que passam por situações semelhantes. Dizer a você que a Bíblia condena a violência. A Bíblia retrata o violento como algo maligno, que será duramente castigado por Deus. A brutalidade, a crueldade, a sede por sangue, tão reinantes no mundo, será condenados por Deus em sua justiça e juízo. O procedimento do homem violento não deve ser adotado pelos filhos de Deus. Estes devem assumir uma postura pacífica, de amor e misericórdia, sendo semelhantes a Jesus Cristo no seu procedimento diário. Os cristãos devem ser prudentes, amar a justiça, orar pela paz. Não se concebe que dentro da casa de um cristão, com um líder que se diz cristão, haver violência contra a sua própria família. Nós sabemos que não é tão incomum quanto nós pensamos, que casas denominadas de famílias evangélicas, mulheres e filhas e filhos são submetidos à violência de um pai tirano, dominador, que muitas vezes se esconde este homem, este pai, atrás de uma capa de santidade, e pregando justiça, e pregando não violência, mas por dentro das paredes da sua casa acontece algo abominável ao Senhor. Em Provérbios 3:31 diz: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Nós temos que educar nossos filhos, nossos netos, os homens da nossa família, para não serem violentos, para serem respeitosos com todos, mas especialmente com as mulheres. Porque Romanos 12:18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. A violência, irmãos e irmãs, ela é contagiosa. Quase sempre aquele que agride foi agredido no passado. Quase sempre aquele que viola uma outra pessoa, que violenta uma outra pessoa, foi violentado no passado. Vai repercutindo, vai repetindo as experiências negativas. Precisamos interromper esse ciclo, precisa haver cura, precisa haver libertação na vida desses agressores também. Precisamos cuidar daqueles que nós estamos educando agora no presente e cuidar dos que são agressores para que eles possam ter uma nova chance de vida transformada pelo Espírito Santo de Deus.
Precisamos orar em favor deles. Então a igreja, ela tem que tomar providências no sentido do acolhimento da agredida ou dos agredidos, mas também acolhimento para os agressores, não que eles não paguem pelo que fazem ou pelo que fizeram. É crime condenado em lei, mas que eles possam ter, apesar de tudo, um novo entendimento do que é o outro ser humano, um novo entendimento de uma nova vida que Deus pode lhes dar espiritualmente. Então, a igreja tem esses dois caminhos para trilhar. São duas direções que aparentemente são opostas, mas que contribuem para a não violência na família. A Bíblia diz em Provérbios 13:2, do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. Não imite a pessoa violenta, né? Não tenhas inveja do homem violento. A Bíblia diz em Mateus 26:52, então Jesus lhes disse, mete a tua espada no seu lugar, quando Pedro quis agredir, né, uma pessoa, mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aqueles que são filhos redimidos por Deus refletem o seu caráter de amor. Assim, todo seguidor de Cristo deve ser conhecido como pacificador. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ser pacificador não é aceitar a injustiça, não é se calar diante da agressão. Ser pacificador é querer que a justiça seja feita por vias legais, por vias justas, né? E contar com Deus para o prosseguimento da cura e da renovação da nossa vida. Que essa história sirva para te ajudar, nos ajudar a superar a violência cotidiana de nossas vidas e também para crer que Deus continua nos abençoando, continua com os braços estendidos para nos restaurar de toda a violência sofrida, nos libertar desses cárceres que vivemos muitas vezes em silêncio, sem que nem mesmo pessoas da nossa família extensiva saibam. Em nome de Jesus, sejam abençoados e abençoadas. Vamos orar mais uma vez? Pai, o Senhor conhece os lares de cada um aqui. O Senhor conhece cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está nos ouvindo. O Senhor conhece a realidade do que se passa ali dentro. E nós pedimos ao Senhor que dê libertação, dê cura aos nossos lares. Que haja amor, que haja harmonia, que haja tolerância, que haja respeito mútuo dentro das nossas casas. Senhor, se algum de nossos amigos ou amigas, nossos familiares estejam passando por situações de violência intrafamiliar, seja de qualquer forma, meu Deus, em nome de Jesus, nos orienta o que devemos fazer para ajudar. O que devemos fazer para sermos vozes dessas pessoas. Orienta a igreja, dá discernimento a cada um de nós, para que possamos ser instrumentos úteis na mão do Senhor para a superação da violência. Que sejamos pacificadores. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos por esse estudo tão lindo. Que muitas, muitas, muitas vidas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem tem mais estudo bíblico, né? Às 10 horas da manhã, se Deus permitir. Tem culto à noite, presencial e online hoje. E na quarta-feira, culto de oração. Estejam conosco em todos esses momentos, seja presencial, seja online. Você é nosso convidado para que seja abençoado pelo Senhor através do nosso trabalho. Orem por nós e tenham uma excelente semana. Até!